Shalom, bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Nós estamos no capítulo 14, cujo tema é Adam, o homem. Mas algumas considerações são necessárias. Primeiramente, o fato de que esse capítulo é o segundo capítulo mais curto do guia. O primeiro seria o capítulo 6, que nós vimos, apesar de curto, ele é bem profundo, bem complexo. Fala a respeito de Ish e Isha. Note que isso, na verdade, cria uma conexão com o que nós estamos falando. Porque quando você pega as séries numéricas de números importantes do ponto de vista bíblico, o capítulo 7 é o capítulo que fala do Holid, de Holadá, de nascimento. Porque o Ramban usou esse assunto para falar a respeito do nascimento da progênie intelectual. E nos explicou o que é que o Midrash desejou expressar quando o Midrash colocou que o Adam tinha sido o pai de demônios. E aí nós vimos, portanto, uma discussão sobre o que é que significa de fato a forma e a imagem do Elohim em contraste com a de outras pessoas. Então, quando você nota alguns comentaristas, como o Léo Strauss, por exemplo, ele dá valor para estas características por causa da presença desse tipo de ideia, desse tipo de abordagem de livro na literatura judaica clássica, cujo exemplo, a meu ver, maior é o do Baal HaTurim. O Baal HaTurim, para quem não sabe, foi o primeiro rabino a fazer um código jurídico consistente, integrado, que é o Arba'a Turim. E o Arba'a Turim serviu de modelo para o Shulchan Aruch, com o outro código jurídico do Yosef Karo. Então, o Baal HaTurim tem um comentário da Torá e ele usa os valores numéricos das letras hebraicas para comentar os textos. Ele presta enorme atenção a isso. Então, isso é um exemplo de que esse conceito, e esse é um exemplo, digamos, máximo, de que esse conceito era presente por toda a literatura rabínica. Sempre se soube, sempre se comentou com certa consciência de que, pelo fato de que as letras hebraicas, assim como o alfabeto romano, as letras hebraicas também são números. Então, acaba acontecendo aquelas coincidências matemáticas, ou os usos propositais dos simbolismos numéricos na hora que você constrói um determinado texto. E o Léo Strauss é um dos caras que presta atenção nisso ao comentar o Ramban. Mas isso não quer dizer que outros comentaristas também o façam. Outro grande comentarista, que é o Herbert Davidson, ele escreveu o Maimonides, The Man and His Works. Maimonides, o Homem e as Suas Obras, pela Oxford. E ele ele é mais moderado nisso daí. Ou seja, ele não coloca que tenha sido intenção do Ramban focar nisso. E o motivo do Davidson escolher isso é óbvio. É o fato de que isso é de uso do misticismo. Porque o argumento numérico, apesar de ser legalzinho, é bacana ver uma coincidência, é divertido procurar essas coisas, isso não é de fato um argumento filosófico, que é levado com seriedade, digamos assim. Então, imaginar que o Ramban fizesse isso, na opinião do Davidson, é como se fosse meio que diminuir sua presença enquanto filósofo. Mas o Léo Strauss não concorda. Ele acha que, pelo contrário, ao fato de ele refletir um pouco dessa tendência, mostra a ligação que ele tinha com a tradição judaica clássica e principalmente com os métodos dentro da tradição judaica clássica de comentar coisas, já que o Talmud tem diversas sugiot
aonde esses tipos de considerações são feitas. Para outras finalidades, é bem verdade, para gerar interpretações de leis e tal. Mas seja como for, o uso é presente na tradição. E você nota que isso afetou a obra maimonidiana, principalmente o seu Magnus Opus, que é o Sefer, não o Magnus Opus filosófico, que o Magnus Opus filosófico é o guia, mas o Magnus Opus jurídico, em comparação com o Arba'at Urim e o Shulchan Aruch, que é justamente o Mishneh Torah. Um outro nome do Mishneh Torah é Yad HaChazaká, a mão forte. Então você tem nos textos proféticos textos que falam de Deus, da mão forte de Deus e tal. Mas esses termos não explicam por que é que o Guia dos Perplexos é chamado Yad HaChazaká. Mas se você souber o hebraico básico, você já entende. É que a palavra Yad, é escrita com a letra Yud e Dalet. Yud vale 10 e Dalet vale 4. Ou seja, é o número 14. Então a palavra Yad tem a ver porque o Mishneh Torah é dividido em 14 livros. Por isso Yad HaChazaká, os 14 fortes. E também ecoa uma ideia presente, inclusive na obra maimonidiana, de que a pessoa que faz a vontade do Hashem, que seria no caso que cumpre as leis, ele se torna, por assim dizer, mão do Hashem. Ele é a mão do Hashem, por assim dizer. Então, você nota aí, porque você também tem outras questões que o Léo Strauss traz à tona. Ele considera que, por exemplo, você não tem um capítulo léxico para falar de mão no guia. E deveria ter, porque tem vários textos da Bíblia hebraica que tem mão de Deus. Então, por que não tem um capítulo que fala de mão? Então, segundo Léo Strauss, tem, na verdade, um capítulo que fala de mão. É justamente o capítulo 14, Yad. Porque quem é a mão de Deus? O homem. Então, o capítulo 14 fala do homem, portanto, ele fala da mão de Deus, sim. Então, é muito interessante essa conexão. E tem essa relação entre homem e mão. O Léo Strauss não é profundo nisso, ele faz um breve comentário, mas deixa a coisa bem clara. E tem uma obra que foi traduzida, inclusive, baseado no comentário do Shlomo Pines, que é How to Begin to Study the Guide of the Perplexed. Como começar a estudar o Guia dos Perplexos, que é uma obra que eu li, que eu uso para me orientar, inclusive, em todos os meus estudos, não só do guia, mas em outras coisas, porque ele tem todas essas dicas que nós falamos aqui, estas conexões que o Rambam faz de um capítulo com outro, de um tema com outro. Então, notem que um capítulo é curto, mas ele não é menos profundo. E, evidente, esse tema, esse capítulo é Adam. Adam é, portanto, para ser entendido de maneira distinta da outra expressão para o homem, que é Ish, que nós vimos. Ish representa, nesse contexto maimonidiano, o homem pleno, realizado. Aquele que realizou o seu potencial. Olha que interessante. Então, Ish é geralmente traduzido como gente. Então, quer dizer que a pessoa que não alcançou esse nível não é gente, não é boa gente, não é uma pessoa, digamos, civilizada. Agora, Adam não é necessariamente gente. Lembra que nós falamos, quando falamos a respeito do significado de Adam, de que era um equívoco traduzir Adam como ser humano. É um completo equívoco isso. Se algum termo fosse ser traduzido como ser humano, teria que ser Ish, teria que ser homem. Porque Adam é uma coisa que ainda é sujeita à interpretação. O Adam é aquele animal humano que tem o potencial, o título evoca o seu potencial de se tornar Tselem Elohim, se tornar a semelhança do Hashem. Se ele não atinge esse potencial, aí vem o Midrash nos dizer, ele é como um shading, ele é como uma sombra, que os medievais foram associar o conceito da sombra
com o conceito de demônios, embora, mesmo quando os antigos, da Mishnah e do Talmud, da Gemara, portanto, falam a respeito de Sheidim, eles não tratam Sheidim como, por exemplo, a Igreja Católica trata demônios. Porque, por exemplo, na visão dos rabinos, os Sheidim têm filhotes. Dá para matar os Sheidim. Enquanto que na visão da Igreja Católica, o demônio é um ser sobrenatural, que só Deus que consegue matar aquela coisa e ele resolve não fazer, porque ele, né, quer deixar ele torturando todo mundo até chegar a vez dele ser destruído. Não destruído, torturado eternamente, porque o Deus católico não destrói nada, ele tortura perpetuamente. Né? Então, demônio e Sheidim não poderiam ser traduções. Mas, infelizmente, como correu no conceito popular essa associação, acabou ficando. E nós vimos, pela elucidação do Ramban, que Sheidim, portanto, eram aqueles Bnei Adam, né, aqueles filhos de Adão, descendentes de Adão, que não atingiram o potencial de se tornar Tselem Elohim. Por isso eles são Sheidim, por isso eles são sombras. Sombras daquilo que um ser humano deveria ser. Portanto, eles não são Ishim, eles não são pessoas, gente. Eles são, nós poderíamos dizer, para usar novamente um termo medieval, eles são selvagens. Né? Então, tem um declínio do Tselem Elohim nele. Né? E, portanto, um declínio do Éden. E, portanto, o retorno, a Teshuvá, que é proposta pela Torá, é um retorno ao Éden, que significa um retorno ao Sinai. O Sinai é a restauração do Éden. E, portanto, um retorno do homem à árvore da vida, que no Éden é a árvore, e no Sinai é a Torá. A Torá é a árvore da vida. Então, esse capítulo 7 é um capítulo léxico. Adam tem 3 definições. A primeira é o nome do primeiro homem. Isso é muito importante, o Ramban chamar isso a atenção. Né? Passa despercebido. Adam, mais uma vez, né? Não significa ser humano. Adam é um nome. E era o nome do cara. Adam. Nome do primeiro homem. Mencionado na Escritura. E o termo Adam significa terráqueo. Né? Adam vem de Adamá. Adamá é solo. Mais especificamente, solo fértil. Então o Ramban quer trazer à tona que não se deve entender Adão como humanidade, como se fossem sinônimos. Adão era o nome daquele cara lá. O nome dele foi, portanto, outorgado pela divindade. Note como isso acontece na Bíblia. Abraão recebe o nome da divindade. Sara recebe o nome da divindade. Jacob recebe o nome da divindade. Israel. Né? Então, os nomes associados com a divindade mostram essa completa renovação da pessoa. Ou seja, havia alguém, né, antes do Adão, na própria pessoa. E esse alguém morreu e surge o Adão. Então o Adão é criado. Né? Então quando o Adão assume consciência de si, é que ele é Adão. E ele foi feito, portanto, pelo Elohim. Foi uma intervenção do Elohim. Então, Adão é o nome do primeiro profeta, do primeiro desperto. O nome vem de Adamá, de solo. Portanto, a tradução em língua portuguesa mais adequada teria que ser terráqueo. Mas como se usou esse termo no contexto da ficção científica e tal, alienígenas e não sei do que, talvez por isso não usem. O que também não importa. Às vezes também é por causa do erro de terem interpretado Adão como ser humano, erro não propagado por nós, em princípio, depois repetido, né, por autores dentro da tradição judaica. Mas, então Adão quer dizer terráqueo, e ele cita o texto de Bereshit 2.7. Né? O Hashem Elohim formou Ha-Adam. Note, né? O Adam. Né? O Adam específico. Afar Mina Adamá. É muito importante isso. Né? Porque nós vimos os conceitos de Afar, que tanto é pó quanto solo. Né? Mina Adamá. Da Adamá, do solo da terra, do solo fértil, portanto. Né? Então, o primeiro conceito de Adam no léxico. Segundo, aí sim,
uma espécie na humanidade, ou seja, um tipo de pessoa na humanidade. Adam é um tipo específico de pessoa, dentro, evidentemente, da visão que o Tanar traz, né? Não de uma visão que poderia ser universalizada. É uma visão específica da tradição judaica clássica em geral e do Tanar em particular. E o terceiro uso de Adam é, o Rambam coloca no seu jargão de época, as massas, né? Ou seja, as pessoas comuns, né? O baixo clero, para usar uma expressão medieval, né? As pessoas que ainda não cumpriram o seu potencial, que não se desenvolveram intelectualmente. Então, vamos analisar os textos que ele traz nesse capítulo na íntegra, né? Então, a primeira definição é de Bereshit 6.3, que diz: Vayomer Hashem lo yadom ruchi ba'adam leolam bishgam u-basar v'haya yamav 120 shana. Então, o Hashem falou, né, o meu Ruach não vai competir com o Adam para sempre, porque ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Então, note que para a primeira ele já partiu para a segunda definição, né? Ele não dá um texto comprobatório para a primeira definição das três que ele deu. Ele parte para a segunda. Então, porque esse termo, note, né, ele usa o conceito de Adam como a espécie, né, esse tipo de pessoa. E é muito importante o Rambam ter feito isso aqui. Porque esse texto geralmente é lido para querer dizer que isso é algo sobre a humanidade. O que é um óbvio erro. É só um dogma religioso para fazer com que você não veja isso. E você nota isso lendo o texto. Como que isso é um erro óbvio? Ora, gente, se esse trecho se refere à humanidade toda, então cabe a pergunta: por que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria esmagadora das pessoas, não vivem 120 anos? Por que a média da humanidade, na maior parte de sua história, foi 40 anos no máximo? E mesmo os que hoje chegam a 120, muitos chegam decrépitos. Então, quer dizer, se isso aqui fosse uma coisa para ser universalizada, simplesmente estaria incorreto. Né? Os seus dias serão 120 anos, não são 120 anos. Pouquíssimas pessoas chegam sequer a 100. Os que chegam a 100, 101, são celebrados como gente que teve vida. Né? Então, mesmo que você queira trazer os 120 para o simbolismo que lhe é adequado, que é vida plena, né? Como Moshe e como outros grandes figuras, principalmente nesse começo da narrativa, ainda há assim. Né? Ainda há assim. Porque o texto diz que o Ruach do Hashem não ia contender, não ia, né, se contrapor com essa pessoa, com o Adam para sempre. Então isso implica dizer que é um tipo específico de pessoa. Uma que contende com o Hashem. Uma que conflita com o Hashem. Então o Hashem está dizendo que ele é carne e que seus dias são 120, como que a dizer, ele é limitado. Mesmo que viva muito, ele é limitado. Então o meu Ruach não vai, ou seja, a minha inclinação, a tendência à espiritualidade não é algo que vai insistir na pessoa. Se a pessoa resistir, então fica resistido. É como aquele outro trecho de profeta que diz: eu desprezo quem me despreze. Ou seja, em outras palavras, o texto está dizendo algo super simples. Está dizendo que a vida trata a pessoa do jeito que a pessoa trata a vida. Se você quer guerra com a vida, guerra com a realidade, se a vida para você é uma luta, se a vida para você é se o mundo é contra você, então a sua percepção de mundo será sua influência e, portanto, sua experiência no mundo. Né? A realidade responde a você como você responde a ela. Para aqueles para os quais a vida é harmoniosa e plena, a vida é harmoniosa e plena. Para aqueles que a vida é uma luta, a vida é uma luta. E sempre será uma luta. Uma luta, inclusive, que você jamais vai vencer. Então, note isso. Né? É um tipo específico de ser humano. Adam, portanto, é um termo homônimo. Porque ele pode ser usado para se referir ao Adam Harishon, aquele primeiro profeta,
né, ou aquele primeiro exemplo emblemático, se você assim preferir, ou ele pode se referir ao Bnei Adam. Adam, portanto, é um termo intercambiável com Bnei Adam, que Bnei Adam se refere a esse, digamos assim, a este ser humano que ainda é um ser humano apenas em tese, no sentido de dizer, ele não desenvolvendo o seu potencial. Né, o seu potencial, sua espiritualidade não está desperta, ele não sabe quem ele realmente é. Então, e aí diz aqui, né? O Hashem coloca no texto, portanto, que não vai puni-lo. Isso é muito importante, ou seja, uma atitude contrária, digamos, ao que era visto da ideia de divindade no mundo antigo. A divindade sempre era uma figura intransigente, né, no sentido autoritário do termo, não só no sentido passivo, de não mudar as suas posições, mas era visto como aquele que força a sua, digamos assim, o seu direcionamento. E existe, evidentemente, evidência para isso quando você analisa a realidade. Né? A realidade ela é intransigente, ou seja, ela se impõe sobre nós, ninguém pergunta nada, as coisas são como são e acabou. E não há como mudar isso. Né? Então parece ser isso. Porém, esse texto então vem dizer, né, vai Omer Hashem, Lo yadom ruchi ba'adam. Só que a espiritualidade ela é deixada, né, o desenvolvimento do intelecto, portanto da percepção de si mesmo, para melhor desfrute desse planeta, é deixado nas mãos da pessoa. Por quê? Porque tem que ser uma espiritualidade verdadeira e que parte da própria pessoa. Isso não pode ser um fenômeno artificial, um fenômeno que é imposto sobre você. Tem que ser uma atitude própria, autêntica, portanto. Né? Autenticidade seria a palavra-chave. Então Hashem não pune o homem pelos seus erros. E aí, esse período aqui é o período antes do relato da inundação. Né? Então, o Hashem não ia punir. Então, está falando daquele contexto específico. Né? Porque ele também é carne. Então, essa que é a palavra-chave aqui do texto. Né? O Hashem não ia contender com ele Leolam, para todas as gerações. Aí fala Bishagam u Basar. Ele também é Basar, ele também é carne. Então é muito importante, quer dizer, além de ele ser o que é, ou seja, o Tselem Elohim, ele também é um animal. Perceba que é muito importante esse ponto. Ele é um animal. É aqui que o texto quer dizer que o homem, através dessa Neshama, ele transcende, portanto, o animal. Sem com isso dizer, perceba, que essa Neshama seria uma espécie de fantasma ou de nada disso. O texto simplesmente está dizendo que ele não é só isso, ele não é só um animal. Né? Então, o Ruach do Hashem, a influência do Hashem, não ia conflitar para sempre. Veja que se esperaria que dissesse outra coisa. Se esperaria que dissesse que porque ele também é Nefesh e Neshama, então o Ruach do Hashem ia, digamos assim, forçá-lo a... Mas não, é o oposto que é dito. É o fato de que se a vida reage com você da maneira como você reage com ela. Se você rejeita, você é rejeitado. Se você aceita, você também é aceito. Então, essas duas citações são muito profundas, porque elas conectam um conceito presente no Kohelet. Kohelet, capítulo 3, versos 17 ao 21. Amarti ani belibi, et tzadik ve'et rasha ishpot et Elohim. Eu disse em meu coração, né? Eu disse no meu íntimo, né? Eu pensei comigo mesmo. O Hashem, né? O Elohim, vai julgar o perverso e o justo. Ishpot Elohim ki et lechol chefetz vechol ha'maaseh sham. Por todas as suas ações. Então veja, né? Todas as pessoas estão sujeitas ao Elohim. Daí ele diz, Amarti ani belibi. Eu falei comigo mesmo, eu estava pensando aqui comigo. Indibarti bnei Adam levaram a Elohim lirshot otan behema aem alahem. Eu pensei comigo mesmo sobre a situação, né, dos filhos do Adam e como que o Hashem se manifesta para ele, embora eles pareçam eles mesmos com animais. Né? Ou seja, olha que interessante as reflexões do Kohelet, né? Quer dizer, do Shlomo, né? Segundo a tradição. Quer dizer, eu olhei para essas pessoas, o Hashem está o tempo todo aí manifesto. Quer dizer, como que ele pode dizer isso?
Se você tem o pensamento mágico e você acha que manifestação divina são milagres, luzes e tal, como que ele poderia dizer uma coisa dessa? O Hashem está o tempo todo manifesto na frente deles. Quer dizer, aí as pessoas fantasiam para justificar, e você vê a dissonância cognitiva, né, que nós falamos no grupo, para justificar o absurdo, porque ela tem a ideia de que manifestação divina é algum fenômeno sobrenatural. Então o texto está dizendo que Deus se manifesta o tempo inteiro. Então a pessoa, para justificar como ela olha para a realidade à sua volta e ela não vê nenhum fenômeno sobrenatural, então ela deduz, né, ela imagina, ela usa a dissonância cognitiva para não largar a crença do sobrenatural, ser obviamente falsa, ela vai dizer que naquela época os milagres aconteciam toda hora. Quantas vezes eu não já vi esse mesmo tipo de argumento? Não, é que naquela época acontecia e depois parou de acontecer. Entendeu? Como se o mundo tivesse passado de fase, que nem jogo de videogame. Né? Então é evidente que o que ele está dizendo aqui é que a natureza estava perante todos. Todos podem aprender sobre o Elohim da natureza. Da natureza está o tempo todo à sua disposição. Né? E mesmo assim eles se comportam como animais. O que quer dizer se comportar com animais nesse contexto? Não quer dizer se comportar mal ou ser violento, porque animais não são o tempo todo violentos e muito menos maus. Né? Mas uma coisa os animais não fazem, né, que nós fazemos. Eles não questionam a respeito do mundo que os cerca. Né? Todo animal vive no seu habitat desde que ele nasce até quando ele morre. Né? Animais que, por exemplo, que cavucam a terra. Por exemplo, você pega aracnídeos, né? Você pega a tarântula. Ela é um animal que ela cava um buraco e passa a vida inteira ali dentro. Ela não vai conhecer o mundo, ela não vai subir para ver o que tem além daquela árvore. Né? Ela cavuca um lugar e ela fica ali. Né? Você pega outros animais que vivem embaixo da terra, eles cavucam e ficam ali, se intocam ali. Eles só saem dali se eles forem forçados pelo meio. Né? Se os seus recursos acabarem. Muitos animais, mesmo assim, forçados pelo meio, eles morrem e não saem do lugar onde eles ficam. Então eles não têm essa relação que nós temos com o mundo. Esses seres humanos são como animais. Eles não se interessam pelo mundo. É como se eles não estivessem no mundo. Né? Como se eles nascem, morrem e como se fossem animais. Né? Então esse é o ser animal nesse contexto. É você não ter a curiosidade pela realidade. É não te intrigar. É você achar que dia vai, dia vem, como se nada fosse. E aí o Kohelet fala muito mais coisas. Ele fala, porque aquilo que recai sobre o Bnei Adam, né, recai sobre os animais. Né? Como um morre, o outro morre. Todos eles têm o mesmo fôlego. Né? Todos eles têm a mesma nefesh. E, portanto, eles são muito similares. Né? E aí ele fala uma coisa. Ele diz, Akol olech el makon echad. Akol haya min afar. Ve'akol shava la'afar. Todas as coisas vão para o mesmo lugar. Todas as coisas vieram do solo e vão para o solo. Né? Porque perceba isso. Né? Isso é muito importante. Toda a vida humana depende do solo desse planeta. O alimento nosso e dos animais vem do solo. Portanto, e é engraçado a interconexão. Né? Porque, no fundo, é o sol que faz com que as transformações químicas ocorram para que a vida vegetal possa existir, porque é ela que faz a fotossíntese, e daquilo os seres terrestres extraem a sua nutrição e outros seres extraem nutrição a partir daqueles seres. Então, no fundo, todos sendo alimentados por luz, né? Pelo sol, pela energia. E todas as coisas passam através do solo. Né? Então, nós somos ligados ao solo. E aí ele fala, né? Pensando sobre isso, Mi odea ruach bnei Adam. Então, quem é que sabe do ruach do Bnei Adam? Ou seja, das inclinações do Bnei Adam. Veja, né? Veja que ruach é isso mesmo, porque ele fala, quem sabe do ruach do Bnei Adam se vai para cima, né? E o ruach do animal vai para baixo. Ou seja, quem pode dizer, se nós vivemos de maneira tão similar aos animais, quem somos nós para dizer que a nossa inclinação é muito superior, sempre para coisas elevadas, e os animais sempre para só sobrevivência? Se a maioria dos seres humanos vive só para sobrevivência. Quer dizer, quem falou que o ser humano é melhor que os animais? Que vive melhor em quê? Se tem que fazer um esforço danado para educar algumas pessoas,
para que elas só não passem a vida toda comendo, dormindo entendeu? E tal, e no seu ciclo e morre. A maioria das pessoas vive assim. Não reflete sobre absolutamente nada, senão quando forçados, muitas vezes pelo sistema educacional, muitas vezes por alguma circunstância, faz aquilo como um meio para um fim, como quem faz uma faculdade para ganhar mais dinheiro, por exemplo. Não é? Então o conhecimento não é o seu fim, é um meio para ele poder chegar num outro lugar. Então ele falou, quem garante que o ruach do homem aponta para cima, ou seja, para coisas elevadas, e que o do animal aponta para baixo? Né? Quer dizer, você está fazendo essa comparação baseada em que exatamente? Porque analisando o comportamento dos animais, nós somos exatamente a mesma coisa que eles. Então é muito interessante isso. Ele falou, portanto, né, eu percebi, o Kohelet fala, que não tem nada melhor para um ser humano, né, para um Bnei Adam, do que se alegrar nas suas próprias obras. Veja que coisa sábia, né? Porque essa é a sua porção. Sua porção é o deleite, essa é a sua porção. Ou seja, não há nada melhor para você fazer mesmo do que você se divertir, você procurar estar alegre, você procurar perceber que depois disso, né, você não tem outra chance. Então você tem que aproveitar. Né? E fala assim, porque aquilo que... né, quem é que vai trazer ele? Né, Mioredet e lemata la aretz. Quem vai trazer ele de volta para ver o que vai acontecer depois? Né? Em outras palavras, ninguém vai fazer isso. Né? Kohelet é extremamente chocante na sabedoria dele, principalmente para aquele período. Né? Então, o Maimônides traz duas passagens desse trechinho do Kohelet. As duas é para a definição 2, novamente. Ele não dá, como eu disse, texto para a definição 1. Que é o homem como, de novo, né, nesse caso, um tipo de homem. O Bnei Adam aqui é um tipo de pessoa específica. Né? Aquela pessoa que está sendo comparada com os animais porque ele não reflete sobre nada. Né? E o Ramban traz mais do que uma passagem de um mesmo texto, portanto ele está enfatizando, né, o uso que ele faz dos textos bíblicos que nós falamos, os usos dos textos conectados, e aqui ele está falando da relação entre a progênie intelectual e os seres humanos que não são progênie intelectual, né? Que também são chamados Bnei Adam. E o que é trazido à tona, né, por Ramban, como ele falou ali no começo, é que há uma distinção perante o Hashem entre a pessoa justa e não justa. Só que essa distinção não se traduz em que a pessoa justa tem mágica e a pessoa não justa não tem. A distinção está na pessoa, não no que acontece com a pessoa. Isso é muito interessante. Porque, do ponto de vista utilitário, aquelas pessoas que pensam Deus apenas de maneira utilitária, o X da questão é o que Deus pode fazer para mim. Qual mágica Deus pode fazer para mim hoje? E eu não estou falando, e nós já falamos isso várias vezes, né, que a divindade não abençoa as pessoas ou não favorece as pessoas boas e tal. A questão é que isso não acontece, primeiro, por causa de uma ação mágica, ou seja, não é uma fórmula mágica que o ser humano faz para ganhar nada. Ou seja, no fundo mesmo, nós não sabemos o que realmente provoca a resposta da divindade. Nós não sabemos exatamente o que faz isso. E é isso que o Shlomo está falando. O Hashem julga o perverso e o justo. Ele julga os dois. Como que a gente sabe que o Hashem julga os dois? Pelo fato de que a boa ação, a gentileza, gera boa ação e gentileza. E a má ação gera uma má resposta. A violência gera violência. Então esse é o juízo. A realidade responde de acordo com você. O que não se pode propagar, porque aí seria um erro falacioso, é dizer que a divindade favorece o justo com uma alteração de realidade. Sendo que a recompensa do justo pela sua justiça é a realidade. É a resposta da parte da realidade. Porque gentileza gera gentileza. Sabedoria e conhecimento provê que você seja não só
o pivô da manifestação divina no mundo, mas que você seja beneficiado através disso. Você desfruta melhor da vida e da existência, mesmo que você viva menos que o seu vizinho, mas você desfruta melhor da existência pelo fato de estar desperto. Então a recompensa do justo é dada a ele pelo fato de ele ter escolhido viver assim. E não porque ele é parte de uma elite. E não porque ele é preferido. Mas ele mesmo, digamos, plantou para si mesmo essa semente. Então o Shlomo, né, o Kohelet, fala que o Hashem trata, portanto, as pessoas justas com... Não é? Eles são considerados, digamos assim, porque eles são despertos no Tselem Elohim. E as pessoas que agem com perversidade, eles são tratados como animais. Ou seja, eles são desconsiderados do Tselem Elohim. Então veja, eles não são maltratados, porque animais não são maltratados. Só que a vida dos animais, ela só é possível porque os animais não consideram o seu meio ambiente, a sua realidade. Você imagina se você pudesse colocar uma mente humana numa tarântula. E aí ela se visse presa, às vezes 18, 20 horas dentro de um buraco esperando comida vir. Imagina se você pudesse colocar a mente humana dentro de um crocodilo que fica naqueles lagos em algumas regiões africanas e ele nunca pode sair dali. E tem imigração de animais uma vez no ano e ele vai comer, portanto, uma única vez no ano. E ele não pode sair dali, porque se ele sair dali ele morre. Ele depende totalmente daquele lago. E ele não tem nenhum lugar para ir. E o lago não é tão grande assim. Então ele pode ir daqui para lá, e de cá para cá, e dali para lá. E se você pudesse colocar uma mente humana dentro daquele animal, se isso não seria a maior de todas as torturas. O fato dos animais não terem essa noção de onde estão, do ambiente em que estão, de que estão num planeta, eles não fazem essas descobertas, não é ruim para eles. Mas imagina, portanto, analisar, né, o ponto de vista dos outros animais, por exemplo, das presas desse crocodilo, aquele monte de animal migratório que vai beber água, e aí um é mordido no rosto por um crocodilo e é traçalhado na água, e todos os outros animais olham aquilo acontecer e ficam assustados e correm, e outros são pegos e tal, no alvoroço. Você imagina se houvesse uma mente humana na cabeça daquele animal? Né? Quer dizer, ele ia falar, não, eu prefiro morrer do que ir lá beber água naquilo ali. Porque o meu vizinho do lado foi dilacerado na minha frente, nunca mais vou esquecer, não consigo nem dormir de noite, vou ter pesadelos. Percebam isso, né? Percebam que o Hashem tratar o ser humano como animal não é fazer uma coisa objetivamente má. É permitir que ele viva do jeito que ele está achando que se deve viver. Ou seja, como um ser que não considera a realidade à sua volta. E aí, a partir disso, a vida humana se torna um profundo tormento. Porque o ser humano que vive como um animal é um ser humano que vive absolutamente suplantado pelo ego. Porque a vivência animal no ser humano é o ego humano. É, portanto, a sua chamada por alguns filósofos de mente reativa, que é o ego. Né? O mundo, a experiência do mundo como uma luta, os meus adversários vão me matar, eu preciso vencer, eu não posso, estou me humilhando, não sei o quê, e aquela coisa constante, de guerra constante, que faz com que todas as relações das pessoas sejam relações de conflito, e todas as relações sociais, para além das relações familiares e de amigos e tal, mas as relações mais distantes, sejam relações de poder, sejam disputas de poder. Isso é o ego humano que provoca. Então, isso faz com que o ser humano viva de maneira intensamente sofrida. E não há nenhuma necessidade disso, mas isso é uma escolha da pessoa. Né? Então, e aí o Shlomo conclui, por mais que o ser humano faça isso, cause mal a si mesmo, como os demais animais, o fim dele é o pó. Ou seja, o ser humano acha que causa grande impacto, se acha muito importante. Mas quando você morre, um dia depois que você morreu, é como se você nunca houvesse existido. Você não faz nenhuma diferença no planeta. Então, por isso, né, o Ruach, a inclinação do justo, vai para cima.
né? Os dois perecem, é verdade, mas a inclinação do justo é para cima, ou seja, a inclinação do justo é para enxergar a realidade de maneira plena e, portanto, desfrutá-la de maneira plena. Ainda que o justo viva menos do que o perverso, o justo vive melhor. Esse é o X da questão, né? E daí tem um outro texto, que é um comentário do Rashi, em cima desses conceitos, que é Yoel, o profeta Yoel 2,14, tem um texto que diz: Mi odei yashuv venichan veish eirei acharav brachal mincha venesech la Hashem Eloheichem. Ele fala, quem soube, né, nessa expressão, Mi yodea yashuv, né, quem soube novamente, aquele que sabe, Mi yodea yashuv, aquele que sabe, volta. Né, aquele que sabe, volta. Quem tem conhecimento, volta. Ou seja, quem tem conhecimento deixa de viver daquele modo insano. É o conhecimento que liberta. Né? Então, aquele que entende, né, e põe no seu coração, ou seja, que torna parte do seu íntimo, né, que constata isso com clareza, de que de fato o Ruach, a inclinação do Bnei Adam, né, tem que estar para cima, ou seja, tem que estar buscando a significância no mundo, tem que estar buscando real entendimento, real participação no mundo. Essa pessoa, essa escolha que ela fez digamos assim, passar no julgamento. Isso que é ser julgado pelo Hashem e, digamos, passar no julgamento. Né? Porque você sabe, e portanto você fez uma teshuvah, você parou de viver da maneira egóica, você começou a se observar. Então aí você passou no julgamento, porque o julgamento já tinha ocorrido, né? Que era todo o sofrimento desnecessário vivido antes. Então a partir do momento que a pessoa entendeu isso, né, ele fica de pé no julgamento, como se fosse dizer. Né? Então aí o Rashi fala, o Ruach, né, dos animais, que é o fôlego dos animais, e tudo aquilo que lhes interessa, que é a sobrevivência, desce para a terra, né, e eles não dão conta de nada. Ou seja, a vida animal, ela não é uma vida que implica num juízo. Isso é muito importante. Né? Porque, portanto, o homem que vive como um animal, ele não deve para a divindade como um homem. Porque a punição dele é o fato dele estar agindo como animal. Porque, como eu falei, a única razão dos animais não viverem vidas atormentadas, eles não vivem. Eles vivem de maneira plena e pacífica, não importa a condição de vida às quais eles sejam sujeitos. Por que é que os animais não sofrem? Porque eles não têm a mente. Eles não têm essa voz na cabeça criando histórias e criando a identificação com o que acontece. Eles não têm histórias. Então, para eles não provoca sofrimento. Mas se você colocar uma mente humana dentro de um animal, por exemplo, que vive numa fazenda de abate, aí você vai ver a maior de todas as torturas. Por quê? Porque aquele animal saberia que ele seria abatido, que ele vai morrer, e todos os seus amigos também vão, e tal. Então, quer dizer, a vida dele seria um tormento se ele tivesse uma história. Então, o ser humano que escolhe viver de maneira animal está em si mesmo sob julgamento. Mas ele não é como o animal, porque o animal, a atitude de viver como animal, não é em si mesmo nenhum problema. O problema está quando você associa a mente humana com isso. Portanto, o problema está na mente humana. É da mente humana que vem a contagem, né? Que vem a responsabilização, né? A contagem das ações, a consideração pelas ações. E o motivo disso é que o potencial que é a mente humana, o potencial destrutivo da mente humana, que é totalmente ausente nos animais, por mais dano que um animal seja capaz de causar. A capacidade da mente humana supera a de todos os animais. Portanto, aí está a responsabilização, a questão moral está envolvida nisso. Né? Então, aí Rashi só finaliza dizendo, portanto, nós não devemos nos comportar como animais, não é? Que não se importam com as suas ações. Então, essa é a nossa postura, digamos assim, não porque os animais se comportem mal, volto a dizer. Eles não se comportam mal. Só que eles não são daninhos como nós somos. Então, na visão bíblica, né, na visão da tradição judaica clássica,
o animal humano é um animal responsabilizável por causa do seu poder. E esse poder estaria na sua mente, né? Nas suas capacidades inventivas e principalmente na sua capacidade de contar histórias. Então, notem quão profundo isso é, né? Em comparação com o que temos falado até aqui sobre essa postura que o ser humano tem em relação à vida, se ele vive uma vida plenamente consciente ou uma vida devotada ao conceito da busca pelo ter, enfim, seguindo o ego e, portanto, sendo um animal, embora tenha a forma humana, como diz o Rambam, né? Então, o justo considera suas próprias obras, é isso que o Urashi quer trazer à tona, né? O justo considera suas ações. Então, quer dizer, a melhoria da moral é a melhoria da sua convivência com os outros. Lembrem sempre que moral só tem a ver com isso, com a sua convivência com as outras pessoas. A moral não deve servir para atrapalhar ou dificultar a convivência, porque o objetivo da moral é proporcionar a convivência. Ela não tem o objetivo de oprimir o outro. Ela não tem o objetivo de dominar o outro. Ela tem o objetivo de permitir que nós possamos conviver pacificamente. É isso que moral é para isso que moral serve. Eu tenho a minha ética particular, que é o meu regimento, aquilo que rege minhas ações. Mas eu tenho que prestar constante atenção à moral, porque às vezes uma ação extremamente positiva para mim, por exemplo, ouvir uma música que eu gosto muito, né, que é meu resquício de cultura e tal, e de tudo, pode afetar um outro. E aí a minha moral tem que estar presente. A minha convivência com a outra pessoa não pode ser anulada por causa de alguma determinação minha. Então essas coisas precisam caminhar juntas para que sejamos humanos no sentido pleno do termo. Isso é extremamente importante. Então vejam que essas reflexões, portanto, elas abarcam a questão social, elas abarcam a questão da espiritualidade, elas envolvem a plena realização do ser Bnei Adam, e, portanto, para eu conseguir ser um Ish pleno, né? Para eu conseguir ser gente de maneira plena, para eu conseguir ser humano de maneira plena, eu preciso, inevitavelmente, de levar em conta essas questões. Um segundo texto, que na verdade esse foi o segundo, né? Hashem lo yadom ruchi ba'adam. Meu ruach não vai contender. Então o terceiro texto seria o texto de Tehillim 49. Então tá. Tehillim 49 são alguns versos que são citados, né? Do 1 ao 5. Seria, na verdade, o que a gente precisaria. Então fala Lemnatziach livnei Korach mizmor, né? Ao chefe, ao músico-chefe, né? Uma canção para os filhos de Korach, aquele cara lá que o chão abriu e ele caiu dentro e tal. Porque os filhos não, segundo a tradição, os filhos não morreram daquele evento, só ele sozinho. O resto foi só um susto mesmo. Então fala, Shnu zot kol ha'amim, azinu kol yoshvei chelad. Gam bnei adam, gam bnei ish yachad ashir ve'evion. Notem que importante isso, né? Gan bnei adam, gan bnei ish. Pid ber chochmot ve'agot libi tvunot. Ete lemashal azni, eftach bechinor chidati. Então ele fala, né? Escutem isso vocês, todos os povos, deem ouvidos, todos os habitantes do mundo. Então veja, né? O Shmu e o Azino são paráfrases do profeta Moshe. Tanto altos e baixos, ricos e pobres, juntos. Bnei Adam e Bnei Ish. A minha boca falará sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Eu vou inclinar o meu ouvido a uma parábola. Veja como que ele traduz minha boca falará sabedoria, minha meditação, entendimento. Eu vou inclinar o meu ouvido a uma parábola e eu vou abrir
discurso obscuro. E a expressão que ele usa, né, ridati, sobre a harpa. Portanto, eu temeria os dias maus, né, quando a iniquidade estiver no meu calcanhar. Akvei é a expressão. Então, você nota diversas Bíblias trazendo diversas traduções para esse trecho. É muito importante a menção ali que faz de Gam Bnei Adam e Gam Bnei Ish. Você pega uma versão da Judaica Press, eles traduzem both the sons of Adam and the sons of Ish. Então, tanto os filhos de Adão quanto os filhos de Ish. Por que a Judaica Press escolheu essa tradução? Porque caso a pessoa não saiba o que esses termos significam, ele é forçado a ler Urashi. E Urashi explica dizendo assim, tanto os filhos de Adão, os filhos de Abraham, que são chamados os grandes Ha-Adam entre os gigantes, que é Yehoshua 14:15. Os filhos de Ismael e os filhos de Ketura, e os filhos de Ish, os filhos de Noa, que são chamados Ish Tzadik, o homem justo. Então veja interessante o comentário do Urashi, né? Que ele pegou na outra veia em relação ao Rambam. O justo é chamado Ish. Ishim é o plural. E lembre que no Mishneh Torah mesmo, no Código Jurídico do Maimônides, no Sefer Yesodei HaTorah 2.7, está escrito que tem 10 classes de malachim. E a 10ª classe, portanto a mais próxima de nós, que nós poderíamos ver, né, o malach como chama? Ish. É claro que dá para ver o Ish, porque o Ish é uma pessoa. É o justo que é o Ish. Né? Então, os Ishim são a classe de Malachim mais próxima de nós. Está no Yesodei HaTorah. E eles são, como se fosse dizer, os mediadores entre os Bnei HaAdam, que são aqueles homens que ainda não perceberam o seu Tselem Elohim, e o próprio Elohim, por assim dizer. Então, o justo é o Ishim, é uma das classes dos Malachim, e ele, portanto, conecta as pessoas com o Elohim. Então, a menos que os Ishim, né, que são os justos, alcance os Bnei Adam passam a vida toda se comportando como animais. Então, o Adam, né, o Bnei Adam sozinho, se refere a esse ser humano que ainda não desenvolveu seu potencial, que, portanto, ainda está sob o risco, né, ele é predominantemente animal. Ele é suplantado pelo ego. Né? E é muito importante entender isso, porque tudo bem, na linguagem do século XII, nós termos essa comparação do comportamento animal. Mas o ego pode usar isso para facilmente estereotipar as pessoas e rotular as pessoas. O objetivo do Ramban com esses termos é puramente didático. É para que você consiga ver com clareza o comportamento. Como eu falei, se você quer entender isso, você imagina um animal qualquer, pega um animal qualquer, e principalmente um da natureza, um não doméstico, e coloque uma mente humana naquilo ali. Imagine uma mente humana naquele animal no seu ciclo de 1 ano de vida, por exemplo. E pense se aquilo não seria uma vida de tortura se fosse uma pessoa. Né? Uma vida, no mínimo, muito ruim. No mínimo, uma vida terrível de se viver que você não quer para o seu pior inimigo. Né? Então, é nesse ponto que é o Bnei Adam se comportando como animal. Não que ele tenha o rótulo de animal. Né? Mas o animal em nós, portanto, por isso que eu prefiro essa elucidação que nós usamos, porque ela é impessoal, é o ego. O ego é o animal em nós. E todos têm esse animal. Né? Por isso ele é também chamado Yetzer Hará, a má inclinação. Né? Tudo isso para finalidade didática, para que você entenda. Portanto, que o homem é essa mistura, né, de forma, de mente e matéria. Né? E, portanto, ele tem que dar proeminência, ele tem que fazer vencer sua Neshama. Mas para isso ele precisa despertar. E essa é uma ideia, como vocês já devem saber, muito antiga na humanidade. Isso não é nenhuma, portanto, invenção pós-moderna. Né? Isso é muito antigo. Você tem Platão falando disso, né? De que as pessoas, em diálogos de Platão, ele falando que a pessoa precisa... O bruto, ele fala. Né? No termo dele, não é o animal, é o bruto. O bruto
tem as características da sua perversidade em si mesmo, ou seja, ele come como bruto, ele fala como animal, ele fala como um selvagem. Né? Então isso é muito antigo. E o Ramban também, obviamente, e também devido à sua época, ele usa linguagem forte para falar sobre isso, dizendo que essas pessoas são como seres humanos só do lado de fora, mas eles são animais, né, que têm o formato humano. O que muita gente acabou interpretando que, portanto, essa dedicação, porque o Ramban fala do Bnei Adam, aquele que aprendeu, né, a ser progênio intelectual de Adam, como uma pessoa muito elevada. Né? Então esse que se tornou Ish, ele é muito elevado acima do Bnei Adam. E isso fez muita gente achar, e eu não considero 100% correto, mas eu entendo por quê, de que o Ramban estava querendo uma espécie de... Não é que estava querendo, mas eles julgaram que o Ramban tinha uma ideia da elite profética como uma ideia do asceticismo, né? Daquela postura de você se isolar da sociedade, meio maniqueísta. E não é bem assim quando você vê a totalidade do guia. Né? E o que seria uma visão maniqueísta? É a visão típica que você vê sendo propagada no nosso país, infelizmente. O maniqueísmo é uma ideia baseada na doutrina religiosa que afirma que há um dualismo entre os opostos, né? Ou seja, o bem e o mal, ou seja, o fruto proibido. Então, uma pessoa maniqueísta é uma pessoa absolutamente egóica e que divide o mundo em bem e mal. E esses conceitos são conceitos delirantes. Né? Não há nenhum bem absoluto e nenhum mal absoluto. Essas coisas são todas interpretações. São todas... cabem em diferentes contextos. Num determinado contexto, o tal do mal é mal e o bem é bem, mas mudando o contexto, o mal vira bem e o bem vira mal. Então, eles não existem de fato. Né? Mas o maniqueísta entende o bem como uma força de luz e o mal como uma força das trevas, bem no estilo do pensamento mágico. Portanto, atribuir isso ao Ramban, ao meu ver, é um equívoco. Né? Porque quando o Ramban separa o desperto, né, como nós usamos essa linguagem para facilitar, o profeta, né, a pessoa que atingiu o nível filosófico profético, dos demais, ele faz uma distinção tão grande que pareceu para algumas pessoas que ele estava sendo maniqueísta, mas não estava. Porque ele não está demonizando o que não despertou. Porque a sua vida de animal faz um mal, mas faz principalmente para ele. Né? Ele pode causar mal aos outros, como fanáticos religiosos na época do Ramban, né? Seitas islâmicas saíam matando todo mundo, as pessoas se comportando como verdadeiros animais selvagens. Né? Então o Ramban viu isso assim, first hand. Né? E é claro que ele ia usar uma linguagem forte contra isso, mas isso não quer dizer que ele estava sendo elitista. E ele tinha certa visão elitista, mas o elitismo maimonidiano, diferente do elitismo europeu, por exemplo, ele é totalmente diferente pelo fato de que o elitismo maimonidiano é alcançável. O elitismo europeu não. Né? O elitismo europeu quer dizer que você tem direitos naturais, porque você é um nobre, você tem sangue melhor que o outro, ou que você é uma raça melhor que a outra, o elitismo racial, ou agora o elitismo espiritual, né, dos atuais movimentos judaicos, dizendo que a minha alma é melhor que a do outro e tal, o que tudo isso é um delírio. Nada disso fazia parte da realidade maimonidiana. Ele sim tinha uma visão elitista, mas qualquer um podia fazer parte dessa elite, porque bastaria a pessoa estudar e desenvolver seu intelecto. Né? Então é uma noção totalmente diferente, porque você nunca pode fazer parte da outra elite. Né? Elite de sangue, se você não é de família real, você não é e acabou. Né? Você é como as castas na Índia. Né? Você é do jeito que você nasceu. Então não é disso que o Ramban trata aqui. E aí nós vimos, né, que o Urashi falou sobre essas questões. Então os sábios falam a respeito disso, de que a sabedoria vem através... foi dito ali, né? Essa passagem falou que a sabedoria vem através de meditar em parábolas e em coisas obscuras, o Hidati. Né? E é importante agora lembrar do que nós aprendemos na introdução do Guia dos Perplexos. Né? Porque ele fala, o Ramban recomenda meditar, pensar, não no sentido obsessivo da expressão pensar, mas refletir seria a expressão mais correta. Né? Refletir sobre as parábolas proféticas e as conectar, o Ramban diz.
para que você possa aprender os segredos da Torá. Né? Não é isoladamente que você aprende nada. Perceba isso. Né? Você tem que conseguir ler uma coisa enquanto lembra da outra. Como aqui, né? Nós estamos no capítulo 14. Se você não lembra uma única palavra da introdução, você está perdendo o seu tempo nesse estudo. Porque esse estudo só tem proveito para quem chegou no capítulo 5, lembrando ainda do capítulo 1. Para quem chegou no capítulo 10, lembrando ainda do capítulo 2. Para quem chegou no capítulo 14, portanto, lembrando a obra. Por isso que nós fazemos um estudo pausado do guia, para justamente proporcionar meios pelos quais você possa de fato aprender. De fato, com calma, aprender trecho a trecho. Agora, se nem assim, então é realmente perda de tempo. Porque se você não conectar as informações, então você não consegue aprender. Não é? Os segredos da Torá que o Ramban estabelece, ou seja, os significados que ele mesmo descobriu, né, e nos informa. Ele fez isso conectando conceitos. Lendo a página 1 sem esquecer lendo a página 2 sem esquecer da página 1. Se a pessoa não tem essa capacidade intelectual, ou ele tem que buscar tratamento, ou ele às vezes é só preguiçoso intelectual. Né? Ele não é acostumado a fazer isso, a ter que lembrar das coisas, a ter que se ocupar com isso. Então, os textos comprovatórios servem para isso. E as conexões que foram apresentadas aqui, né? Aqui apresentou a palavra calcanhar, o akvei, que tem ligação com a palavra pé. Lembra que o Ramban explicou, eu mencionei, na verdade, nós vamos chegar a isso no capítulo 28, mas eu mencionei antes que pé quer dizer causa. Né? Então, o calcanhar tem a ver com isso. E no capítulo 30 do guia, ele vai de novo falar sobre isso, porque ele fala do calcanhar da Eva. Né? O calcanhar que é mordido pela serpente. Então, isso é uma coisa que nós veremos mais adiante. Mas é importante que vocês façam conexões e que vocês tenham noção de quão importante é você conectar as informações. Se você chegou no capítulo 14 e não lembra do que está dito no 6, então não perca mais o seu tempo. Pare agora mesmo e vá ler. Você precisa ter essa noção. Senão o livro não se aproveita a obra, se você não fizer dessa forma. Porque é muita informação. É pelo fato de ser muita informação que nós estamos vendo a obra pausadamente. Né? Então eu reitero que vocês tenham muita atenção em relação a isso. Porque é disso que você realmente extrai aprendizado, não só do guia, mas de qualquer livro que você for estudar, na verdade. Né? Você tem que ler o capítulo 2 do seu livro, ainda lembrando do capítulo 1, porque o autor muitas vezes vai se referenciar pelo que já foi dito e tal, e tal, e tal. Para a pessoa não ter que ficar se repetindo toda vez. Tá? Bom, nós temos muito mais a dizer, mas eu acho que nós paramos por aqui, né, nessa hora. Reflitam sobre isso, se for necessário, revisem textos anteriores, e em outras aulas nós vamos adentrar mais essa questão, essa necessidade da conexão de capítulos, e vocês devem anotar e fazer as devidas considerações lá no nosso grupo, né, caso surjam dúvidas ou observações a respeito. Ok? Por enquanto é isso. Obrigado pela participação. Nos vemos até a nossa próxima aula, Bezat Hashem.